Olá, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre os principais problemas gastrointestinais. Eu vou falar tanto da parte alta quanto da parte baixa. Vamos começar então pelo refluxo, né, gente? Refluxo que incomoda muita gente. O que seria isso? Refluxo seria o retorno de conteúdo do estômago para a região do esôfago, mas pode chegar muito mais alto do que isso, pode chegar até faringe, pode chegar a irritar cordas vocais ali. O que seria o refluxo, então? Seria um relaxamento do esfíncter do esôfago que mantém algumas coisas ali dentro do estômago. Quando esse esfíncter relaxa, permite o retorno do conteúdo do estômago. E é um conteúdo ácido, então ele vai irritar o esôfago, ele vai irritar também as cordas vocais, podendo dar rouquidão e quadros até mais sérios, até com desgaste de dentes. Esse refluxo também pode irritar a certo ponto o esôfago, aumentando o risco até de câncer de esôfago. Existem várias causas, pode ser por um relaxamento daquele esfíncter que eu falei, mas também por um mau posicionamento, que seria o que a gente chama de hérnia de hiato. Ou seja, uma parte do estômago vai estar o quê? No tórax, acima do diafragma, que é aquele músculo da respiração. Então, isso impede que forme um mecanismo de válvula adequado ali. O refluxo tem vários tipos de tratamento. Pode ser desde o uso de antiácidos, aqueles inibidores de bomba, mas também com algumas medidas comportamentais. O uso desses inibidores de bomba a gente deve evitar no longo prazo, porque eles têm malefícios já comprovados. Então a gente não deve ficar usando no longo prazo. Fora isso, a acidez do estômago, como eu já falei em outra aula, é a primeira barreira que as bactérias vão enfrentar no nosso trato gastrointestinal, porque chegando ali, aquela acidez já impede e mata grande quantidade. Então a gente deve tratar de forma adequada. Para isso tem que ter uma alimentação adequada, né, gente? Evitando coisas que possam irritar, evitando alguns alimentos que fazem o quê? Relaxar esse esfíncter, por exemplo, o café, a bebida alcoólica. Também evitar de alimentar antes de deitar, porque o estômago cheio vai predispor a voltar. Quando a pessoa está deitada, a gravidade ajuda aquele alimento a voltar. Uma coisa que a pessoa pode fazer é colocar o quê? Um aumento ali no pé da cama, na parte da cabeceira. Muitos travesseiros, gente, isso não ajuda, a pessoa acaba rolando, não adianta nada. O melhor seria realmente elevar a cabeceira da cama, com isso vai ter o quê? O apoio ali, né, da gravidade ajudando a não voltar esse alimento. Essas são medidas iniciais. Alguns casos podem necessitar até de cirurgia, fazendo uma válvula para impedir esse refluxo. Outro problema muito comum de intestino seria o quê? A intolerância à lactose. Gente, a intolerância à lactose varia demais de população para população, em algumas chegando a quase 100%. No Brasil, é em torno aí de 1/3 da população teria essa intolerância, ou seja, na idade adulta não produz a enzima que digere a lactose. Se não produz a enzima, a lactose vai permanecer no intestino, sendo fermentada por bactérias, causando o quê? Gases e muitas vezes diarreia e desconforto abdominal. Então as pessoas que têm essa intolerância devem o quê? Ou usar a enzima ou parar de ingerir esse tipo de alimento, porque vai acabar causando o quê? Uma disbiose, uma alteração da flora intestinal exatamente por esse excesso de substrato. Não é um problema de saúde, não é grave, não aumenta o risco de câncer, mas pode causar muito desconforto e causando essas disbioses. Então o ideal seria realmente fazer um tratamento adequado, ou tomar a enzima ou evitar o consumo. Para saber se tem ou não, existe um teste, mas mais importante que o teste é a presença de sintomas. Quando for fazer o teste da lactose, anota ali, vê se teve sintomas, se teve diarreia, porque isso às vezes é mais importante do que um resultado de exame. E existe também o teste genético da predisposição de produção da enzima. Só que, gente, dependendo do nosso tipo de flora, ela pode ser capaz de metabolizar a lactose e mesmo a pessoa não produzindo a enzima, ela pode tolerar pequenas quantidades. Então, nem sempre o teste vai ser fidedigno, vai mostrar um resultado real, é muito mais importante a clínica e é fácil de fazer. Suspende o consumo, observa a melhora, reintroduz o alimento e vê se piorou. Além disso, outro problema muito comum, gente, seria o quê? Excesso de gases. Tem uma aula específica sobre isso aqui no curso, recomendo vocês assistirem. Lembrando que nem sempre o problema realmente é excesso de gases. Muitas vezes é a percepção dos gases, que em uma pessoa poderia causar sintomas e em outra pessoa não causa. Então a pessoa tem uma sensibilidade aumentada e os gases vão piorar isso. Lembrando que para controle de gases tem muitas medidas que a gente pode fazer, começando por evitar as bebidas gasosas, evitar beber de canudinho, porque facilita engolir ar, evitar conversar enquanto come, ingerir líquido enquanto come, tudo isso para diminuir a descida de líquido, mas a gente também tem que não produzir tanto gás, e isso a gente vai conseguir evitando certos alimentos, que eu falo nessa aula dos gases, confere lá. Úlcera e gastrite, gente. Olha,
A úlcera seria o quê? O nosso estômago começa a agredir ele mesmo. Mas por que isso acontece? Porque ele não está sendo bem protegido, ou seja, o muco que deveria proteger a mucosa do estômago, ele está desgastado. Tem várias coisas que podem causar isso, desde o estresse, o excesso de produção de ácido. Além disso, algumas bactérias, entre elas o H. pylori, ou Helicobacter pylori, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir a produção desse muco. Então, hoje em dia, é muito comum, a gente não acredita que exista realmente uma úlcera se não tiver uma infecção ou uso de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, gente, eles impedem a produção de prostaglandina e isso vai diminuir a proteção do estômago. Então tem gente que fala assim, se eu tomar de estômago cheio, resolve? Não, porque ele vai ser absorvido e ele vai inibir essa proteção. Então o anti-inflamatório, mesmo de estômago cheio, ele vai ter consequências para o nosso organismo. A gente deve evitar o exagero, usar somente quando precisa. A úlcera, então, seria uma lesão e a gastrite uma irritação. A gastrite pode até evoluir para uma úlcera, dependendo do grau, da piora e da evolução disso aí. O tratamento vai ser o quê? Com uma alimentação adequada, tratar a bactéria se tiver, evitar anti-inflamatório, isso tudo já vai ajudar. Lembrando que se já houver uma lesão ali importante, pode ser necessário usar aqueles inibidores de bomba e os antiácidos para que evite a irritação, evite a lesão local ali até que cicatrize. As úlceras podem estar presentes no estômago e muito comumente no duodeno, que é a partir dali depois do estômago, vindo por quê? Pelo ácido do estômago irritando e causando lesão. Síndrome de intestino irritável, gente, um problema muito comum, que a gente já sabe que é uma alteração funcional, ou seja, muitas vezes a gente não vai ver alterações visíveis, mas essas alterações existem, entre elas pode ter uma inflamação de baixo grau, uma disbiose, uma hipersensibilidade, alteração de movimentação intestinal, e a síndrome de intestino irritável tem que preencher alguns critérios, não é um diagnóstico de exclusão. Então não é assim, quando não é nada é intestino irritável, não é assim não. Tem critérios bem definidos que devem ser seguidos e o tratamento normalmente vai ser o quê? Uma melhora de alimentação, o uso de probióticos, pré-bióticos, que sejam na alimentação ou suplementados, uso de medicações para melhorar os sintomas, enzimas digestivas, então tem várias coisas que a gente pode fazer. Em geral a gente consegue controlar bem o intestino, mas a pessoa pode ter episódios de reativação. E essa hipersensibilidade causa muita dor, normalmente alterando o funcionamento intestinal também. Tem uma aula específica sobre intestino irritável, confere também aqui no curso. Divertículos de intestino, gente. Divertículos podem estar presentes no intestino grosso, mas em outras regiões também. A região mais comum seria no intestino grosso mesmo, no cólon. A questão é que os divertículos ali, na verdade, são pseudodivertículos. Eles não são divertículos verdadeiros, porque eles não têm todas as camadas da parede intestinal. Eles têm só mucosa e submucosa. Isso torna eles ainda mais frágeis, e é por isso que esses divertículos podem evoluir com o quê? Pequenas perfurações que levam a diverticulite e podem também causar sangramento, porque tem um vasinho de sangue que passa logo ao lado. Os divertículos, uma vez que a pessoa desenvolve, gente, vai ter para a vida toda. Eles se formaram naquela região, são pequenas saculações, pequenas bolsinhas que vão ficar ali, não vão sumir. Não tem que fazer nada, só nos momentos realmente de complicação. O que pode se fazer é manter uma alimentação adequada, um funcionamento intestinal adequado, fazer atividade física. Isso vai diminuir o risco de complicações. Então, divertículo não precisa, em geral, operar, não precisa tratar, somente nesses momentos de complicações. Cânceres do trato gastrointestinal, eu vou falar numa aula específica, como saber se você está com câncer e também o que pode ser feito para evitar o câncer. Então, confere essas duas aulas que estão muito legais. Doença celíaca, gente, que seria o quê? Uma alergia ao glúten. Pessoa que tem doença celíaca, quando ela entra em contato com o glúten, o que vai acontecer? Uma lesão do intestino delgado ali, que vai fazer um achatamento, ou seja, a mucosa que é cheia de ondinhas ali que vão facilitar e aumentar a superfície de absorção, ela fica lisinha, não absorve nada. Olha que coisa horrível. Então a pessoa, quando ela entra em contato, e gente, é qualquer quantidade, muito pouquinho mesmo, já vai fazer esse alisamento ali e aí não absorve. E a pessoa vai ter o quê? Muita diarreia. Esse quadro muitas vezes vai se manifestar na infância, levando ao quê? Uma perda de crescimento, porque não absorve direito, um atraso no desenvolvimento. E isso vai acontecer por quê? Realmente não tem uma absorção adequada. É muito importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes, porque senão pode levar a comprometimento até da vida adulta. Algumas pessoas vão passar a infância tendo uma forma mais leve, não vão ser diagnosticadas e vão ser diagnosticadas só lá na frente. Quando é feito o diagnóstico?
O tratamento é muito simples, suspender completamente o glúten, não pode ter contato nenhum, tem que evitar totalmente, porque senão o mínimo contato pode levar a esse achatamento e a pessoa vai voltar a ter sintomas. O diagnóstico normalmente ele vai ser feito através de alguns exames de sangue, entre eles a dosagem de anticorpo antigliadina, mas também a biópsia de duodeno é o melhor exame. Então faz uma endoscopia e biopsia aquela região ou faz uma biópsia às cegas também, que vai dar o diagnóstico. Apendicite é uma inflamação do apêndice, é muito comum, especialmente naquelas fases em que tem um aumento do nosso sistema imune, então naquela fase da primeira e segunda década de vida, que está tendo um desenvolvimento maior, mas pode acontecer em qualquer época. Normalmente, o que vai causar apendicite? Um aumento desses tecidos do corpo que vão impedir a drenagem do apêndice, que é uma região em fundo cego, ou seja, não vai para lugar nenhum. Quando você tampa a saída, não tem para onde ir, aquelas bactérias vão proliferar, aumentando e podendo até romper o apêndice. Além disso, outras coisas podem causar. Qualquer quadro que impeça a drenagem do apêndice pode vir a causar apendicite. Entre elas, o acúmulo de fezes. Então, um bom funcionamento intestinal vai levar a uma diminuição do risco de apendicite. Então, gente, essas são várias doenças comuns do trato gastrointestinal, Eu falei aí da parte alta, da parte baixa. Tem uma aula específica sobre câncer, sobre as doenças do ânus e do reto, também as doenças inflamatórias intestinais, o estresse oxidativo que vai levar a várias doenças. Então, eu quis fazer um apanhado geral aqui para vocês. Muitas dessas doenças vocês vão ver em outras aulas também. Um grande abraço, vejo vocês na próxima.